recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunho. Ei, beleza, estamos no ar, programa Superação, chegando aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, através do canal da RCC BH. Estamos sendo transmitidos no YouTube, canal da RCC BH no YouTube, também no canal da RCC BH no Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo agora, nas sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite. É esse momento de superação, esse momento de ser sal, de ser luz, em que você vai ser motivado a ser sal e a ser luz, sal da terra e luz do mundo, através de, a cada semana, o testemunho, uma história, a partilha de vida de um convidado que vem contar aqui pra gente aquilo que tem vivido, aquilo que tem sofrido e principalmente aquilo que tem vencido pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, que é derramado sobre nós para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. E é isso mesmo, aqui no canal da RCCBH, o que está escrito aqui, ó, sextou. Então, se você passou a semana inteira preocupado com as coisas do trabalho, as coisas da missão, de repente tanta reunião, diante também das dificuldades que estamos vivendo, nas notícias, nas situações concretas da vida. Agora esse momento, então, de você se permitir, né? Se permita aí dar uma pausa, se permita dar uma arejada aí na cabeça. Se você puder, sente aí no seu sofá, sente aí na sua cadeira, pegue uma coisinha para você beber. Hoje eu tô de água de coco, olha como é que eu tô chique. Para a gente poder realmente relaxar e assim permitir que a graça de Deus atinja o nosso coração. Porque quando a gente está assim, aberto, né, entregue, o Senhor tem essa possibilidade de tocar, de transformar a nossa vida. E é isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você nessa noite, é isso que Ele tem para todos nós. Então peço a sua ajuda para que você nos colabore com a obra de evangelização da RCC BH online. Como? Você pergunta. Eu te respondo, enviando esse link para os seus familiares, enviando o link do programa para os seus amigos, para os membros do grupo de oração. É assim que a evangelização acontece nesse tempo. Então, faça esse favor para mim, para todos, para Jesus, para a igreja. Avise para os seus conhecidos. O programa Superação está no ar, vai começar agora um programa Superação super bacana. Peço também que você nos ajude a fazer o programa, né? Como, você se pergunta? Eu te respondo. Participando aqui com seus comentários, com as suas sugestões, com seus testemunhos, nos ajudando aqui a fazer esse programa que é tão bacana, né? Que é tão agradável aí aos olhos de Deus e agradável aos olhos de todas as pessoas. Conto com você. Vamos seguir junto? E hoje nós vamos seguir junto, além de nós aqui que estamos conversando, com um convidado super bacana, super especial. Ele é jovem, mas tem uma bagagem de vida tão grande, veio testemunhar aqui pra gente essa obra maravilhosa que Deus fez
e que Deus tem feito na vida dele. Nós contamos hoje com muita alegria com o nosso irmão Guilherme! Guilherme Praça, seja bem-vindo. Aplausos para o Guilherme! Boa Seja noite, pessoal. bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês nessa noite. Que bom. O Guilherme foi um daqueles que mandou um vídeo para o quadro Testemunho de Fé. Vocês lembram que as pessoas mandavam um vídeo contando o seu testemunho? Então, quem está acompanhando o programa com regularidade já viu e já sabe do que nós estamos falando, já sabe do que vem por aí, esse testemunho tão bonito do Guilherme, que ele vai contar não só aquilo que ele mandou no vídeo, mas toda a obra que ele tem feito, que Deus tem feito na vida dele, né, meu irmão? Que bênção, né? Amém. Você, hoje, então, é do grupo de oração Templo Vivo de Raposos. Vamos mandar um abraço para essa comunidade linda de Raposos aí, povo de Deus, povo de fé. Povo bom. Povo bom demais. E ele está como coordenador da RENSP, da região Piedade, o Ministério de Comunicação Social. Não é isso, Guilherme? Isso mesmo, exatamente. Desde o início aí de 2020, estamos juntos aí na comunicação da RENSP. Que bênção, né? Ô, irmão, eu falei que você é novo, mas eu não te perguntei quantos anos você tem. Eu tenho 22 anos. Posso fazer essa indiscrição? Você permite Pode, contar aqui claro. ao vivo para o Brasil inteiro? Pode, 22 com certeza. anos, que bênção, né? 22, isso. Quanta história, quanta caminhada. Como é que começou? Então, conta pra gente a experiência com Deus, essa presença mais forte com o Senhor na sua vida. Quando que a recordação que você tem aí de uma experiência religiosa, quando que foi, quanto que essa experiência foi tomando conta aí do seu coração. Então, eu nasci numa família católica, né? Os meus pais sempre trabalhando na igreja, no movimento de casais, no movimento Shalom, enfim, tantos movimentos, ministros da Eucaristia. Então, eu sempre eu vim de base católica, né? Então, Tem um movimento Shalom aí em Raposos, né? Não sei se tem. isso. É só aí? Não sei se tem no restante aqui da... Não, só aí que eu falo assim, aqui na nossa arquidiocese, né? Na verdade, o que acontece? O movimento Shalom, ele é da arquidiocese de Mariana. Isso, né? E aí, a minha mãe tem um primo lá, para aqueles lados de lá, isso há muitos anos atrás, e aí ele convidou ela para estar participando desse encontro do Shalom. Até então, o encontro era fechado lá na arquidiocese de Mariana. E aí, eles abriram essa exceção aqui para a arquidiocese de Belo Horizonte, na pessoa da minha mãe, então ela foi a primeira aqui da arquidiocese a ir fazer esse encontro lá. E aí depois dela, começou a ir várias pessoas aqui de Raposos, e aí hoje abriu também para Nova Lima, eu não sei se tem gente de BH também que faz Shalom, mas eu sei que Raposos e Nova Lima participam lá do movimento Shalom. E não é a comunidade Shalom, né? É um movimento diferente, não. com as características próprias, parece que é muito bacana. Como é que seus pais se chamam? Meu pai se chama Eustáquio e minha mãe Maria de Lourdes. Manda um abraço para eles desde já, né? Você tá falando deles, quanta isso. coisa boa eles fizeram na sua vida, Com né? certeza eles estão assistindo aí, ó, então um abração para eles aí. Mas continua, te interrompi. Então, eles participavam do encontro de casais, do movimento Shalom. Isso. E aí eles me educaram, né, na fé católica. Então, eu sempre tive essa vivência, né, de fé, as missas aos domingos, etc e tal. E aí eu fui crescendo, né, ao longo fiz primeiro a Eucaristia, então tudo direitinho. E aí quando chegou, né, ali naquele princípio da adolescência, né, eu acho que é muito comum de muitos adolescentes ali começarem dependendo da escola que estudam, começa a se desviar um pouco, a perder um pouco o interesse, né, pelas coisas de Deus, e comigo não foi muito diferente, né, eu gostava muito de carnaval, gostava muito dessas festinhas de amigos, etc e tal, mas assim, tudo bem tranquilo, mas fui perdendo um pouco o desinteresse nas coisas de Deus, né, então a missa eu já ia mais por obrigação, etc e tal, mas nunca deixei de ir à missa, é claro,
graças a Deus pela, de uma certa forma, as obrigações, né, que meus pais sempre me falavam que eu tinha que ir, etc e tal. Então, Era assim que eles tratavam, então. Ah, não quero, não sei o quê, mas tem. Como é que eles falavam? Ensina aí pra gente. mas tem que ir. Não quer não? Problema pessoal seu, mas tem que ir à missa, É. E você né? ficava Então, emburrado quando você ia? eu às vezes ficava, viu? Ah, Igual eu fiquei bastante emburrado quando eu fui pra Crisma também, não gostei de ir pra Crisma naquele ano, né? Justamente porque, como eu geralmente conto isso, né? Porque eu tinha uma idade maior do que dos meus amigos, né? Dos meus amigos de escola. E eles só poderiam fazer a Crisma no outro ano, né? E eu tive que... E aí meus pais falaram, não, chegou no momento, você vai fazer a Crisma e pronto, né? por Então eu causa já fui da mais... questão da idade, da diferença, né? E Isso, aí você tem que exatamente. entrar agora. E aí eu tive que entrar na Crisma no ano de 2013, né? E aí eu não pude fazer a Crisma com os meus amigos. E eu sempre fui uma pessoa muito... eu sempre tive muita dificuldade de fazer amigos. Então, para mim, aquilo foi um desafio mesmo, né? Porque eu tinha o meu grupinho de amigos que a gente tinha se preparado para fazer a Crisma no outro ano, mas aí, por eu já ter idade, meus pais falaram, não, vai para a Crisma. Então, eu fiz essa Mas Crisma no ano de 2013. seus amigos então iriam fazer a crisma. Quer dizer, Isso, mesmo estando na escola, estando um pouco afastado aí dessa vida mais íntima, você tinha amigos que, vamos dizer, o círculo de amizade ainda estava, vamos dizer, nesse caminho da igreja. Isso, exatamente. Porque no ano de 2013, parece que é pertinho, não, parece que é longe, né? Mas não é não, é pertinho de nós aqui, 2013, né? Não, Mas 2013. mas ainda no ano de 2013, ainda por Raposo ser uma cidade bem pequena, ainda se havia muito esse costume, né, de a criança tem que fazer a primeira Eucaristia, o adolescente, mais passando para a juventude, tinha que fazer a crisma. Então, mesmo que as pessoas eram distantes um pouco da fé da igreja, os pais ainda faziam esse, não sei se era pedido, não sei se era obrigação, né, de falar, olha, você tem Ah, que fazer a crisma, né, porque nós somos uma cidade do interior, então a gente tem muito essa questão de da conservação tradição, da né? tradição, né, e a Que nossa, interessante, né? sim, e Tão aí, pertinho aqui de Belo Raposos, Horizonte que é isso, e Raposo conseguia manter essa tradição de que os pais isso, faziam questão e os filhos também obedeciam, né? exatamente. E aí, Você acha que justamente, isso é assim hoje? Continua? Você acha? olha, não sei, não sei. Eu acho que hoje o mundo está um pouco diferente, né, daquela época. Eu vejo que muitos pais hoje não têm mais esse desejo de que os filhos sigam as coisas de Deus, né? E é até isso muito uma dificuldade que nós temos dentro dos inúmeros movimentos jovens dentro da igreja, né? Porque os pais hoje eles não ensinam os filhos desde pequeno a caminhar na igreja, né? Então, ao mesmo tempo que lá em 2013 ainda, eu considero que essa fase da minha vida foi um pouco aquela fase de mudança de tempo, sabe? Nós estávamos ali no meio de uma geração, digamos assim, que tinha essa tradição, né, a tradição mineira do catolicismo, do cristianismo em si, mas tinha outras pessoas também que não tinham muito esse costume, né? Então a gente vê que hoje é mais fácil você encontrar uma família que não tem esse costume de trilhar um caminho de fé do que encontrar uma família de fato que trilha esse caminho desde cedo, com a criança, com os filhos, né? Então é uma dificuldade que hoje temos, mas ainda existe um pouco desse tradicionalismo dentro da cidade de Raposo, dentro das cidades do interior em geral, né? Uhum, que bênção, Guilherme. Mas aí então você foi para Crisma sem querer, meio sem querer, né? Seus amigos Isso. não iriam. E aí, como é que você chegou na Crisma, né? Com que coração, com que espírito, com que vivência, e o que aconteceu lá? Com o coração fechado, né? Como a maioria do povo que não tem uma vivência assim de fato com o Espírito Santo, com o Evangelho, eu cheguei também na Crisma com o coração fechado. Mas lá eu me deparei com o meu monitor de Crisma, com o Denis, né? Vou até mandar um abraço para ele aqui, porque ele é um cara muito importante na minha história de conversão, no início da minha conversão ali. E
o Denis fazia parte do grupo de oração Jovem Juca, né? Jovens Unidos em Cristo e no Amor. Ah, E que quando, bonito. isso, e aí ele fazia parte do grupo de oração e ele falava de Jesus de uma forma diferente. Uma forma, porque eu conhecia Jesus de uma forma assim, olha, Jesus é Deus e tal, tá no céu, tá cuidando de nós, bonitinho e tal. Então eu não tinha essa experiência física próxima com Jesus, né? Então, Intimidade, né? Ele essa falava com intimidade. intimidade. Exatamente. E ele, não, ele tinha essa intimidade com Jesus, ele falava de Jesus de uma forma totalmente diferente de que eu já tinha escutado falar. Então eu falei, olha. Aí chegou um dia, né, que eu fiquei curioso de saber como que ele aprendeu, né, a falar de Jesus daquela forma, onde que ele aprendeu. E foi aí que ele me indicou. Ele falou, olha, eu participo do grupo de oração jovem, lá na Capelinha do Rosário, todo sábado às 19 horas. Vai lá para você conhecer. Né? Aí eu falei, ir pra igreja? Não, tô afim não, que não sei o quê. Mas aí você precisa. Eu até embolei aqui para tentar perguntar. Por que você te chamou a atenção o jeito que ele falava com intimidade, com entusiasmo, com Jesus? Mas você queria essa intimidade no fundo do seu coração? Você queria falar igual? Como é que era essa questão interior aí, né, para você ao ouvir? Porque outras pessoas também ouviram ele falar de modo entusiasmado e talvez não tiveram a mesma emoção, o mesmo movimento que você teve, né? Como é que foi? Tenta lembrar isso aí pra gente. Você Então, queria, o que você queria? Então, eu de verdade nunca me fizeram essa pergunta, mas eu confesso pra você que exteriormente assim, não sei te responder assim, mas parece que no meu interior, e aí eu acho isso muito bonito, que no meu interior já existia uma sede por Deus. A minha alma já tinha essa sede por Deus, mas eu ainda não sabia disso, né? Então, para mim foi um trajeto muito físico, né? Muito natural, mas ao olhar hoje para trás, eu vejo que tinha mesmo essa questão interior, essa questão da alma sedenta por Deus, né? Então, da minha turma de Crisma, que eu me recordo mesmo, só foi eu para o grupo de oração jovem, né? Só eu da minha turma, que eu falo da minha sala, né? Porque aqui em Uhum. Raposos a Crisma é um pouco diferente de outras realidades aqui por perto, que nós temos turmas de Crisma no mesmo, não é todo mundo junto, né? Então a gente tinha uma divisão nas salas. Ah, turmas menores, né? Com um Isso, turmas monitor. menores para facilitar também esse aprendizado, né? Mas aí, da minha turma ali, eu não me lembro de outra pessoa que teve essa mesma experiência que eu, mas eu assim, eu acho que tem essa questão mesmo do íntimo, né? Da alma mesmo que estava sedenta por Deus, mas eu ainda não sabia Que disso, maravilha, né? né? Mas que bênção reconhecer agora, né? E aí, Isso. vamos dizer, você foi ou não foi para o grupo de E jovens? aí eu fui pro Quanto grupo de tempo você jovens. demorou para ir, enrolando? Como é que foi isso? Eu dei umas enroladas de umas 2, 3 semanas, mais ou É, menos. Mas aí tinha também a questão da Jornada Mundial da Juventude. E na jornada eu queria muito ir. Porque eu queria nesse movimento e tal, no povão. Ver o Papa também, né? Que o Papa a tinha jornada acabado. daqui. Isso, aqui do Rio de Ah, a Janeiro. jornada O do Papa tinha Rio. acabado de Foi que ser. ano mesmo? Foi Foi 2013? 2013. Foi Ah, julho queria ir de para a jornada. 2013. Junho de 2013. Queria ir para a jornada lá com o Papa no Rio. Isso. E aí eu queria também ir para a Jornada Mundial da Juventude, eles estavam fazendo o movimento, eu falei, eu vou engajar nesse povo aqui também, vou encostar nesse para ver se eu consigo ir também, né? Então foi toda uma providência mesmo de Deus ali envolvida para que eu pudesse chegar até no grupo de oração. E aí eu fui no grupo de oração jovem no dia 4 de maio de 2013. Foi a minha primeira ida no grupo de jovens. E aí eu cheguei lá, né? Eu não tinha conhecimento da renovação carismática católica. Eu não sabia nem que existia. Eu achava que esse trem de oração em línguas, repouso no espírito, era tudo de coisa protestante. E aí eu cheguei lá e eles estavam fazendo justamente isso. Orando no Isso o quê? espírito, É? a oração espontânea, que não sei o quê. E aí eu falei, gente, mas que negócio
doido e tal. E uma coisa que me chama muita atenção é que muita gente dá o testemunho e fala... A primeira vez que eu cheguei no grupo de oração, eu achei muito estranho aquilo, eu achei o povo doido, que não sei o quê. De fato, eu achei o povo doido, né? Mas um doido diferente, porque eu senti uma paz naquele lugar. Entende? Eu senti um negócio diferente. Eu não sei explicar, irmão, mas eu senti um negócio diferente dentro de mim. Eu falei, poxa, que legal. E aí, no primeiro dia eu já escutando o povo a orar em línguas, a orar no Espírito, eu tentava imitar aquilo porque eu sabia, no fundo do meu coração, que aquilo era muito de Deus, né? E aí eu tive essa experiência primeira com a renovação carismática, não de susto, né, mas de, poxa, esse negócio aqui é de Deus mesmo, né? Eu tô sentindo uma paz, eu tô sentindo algo bom no meu coração. Então eu acho muito interessante essa experiência, né, que eu tive. Não tive essa experiência de primeiro impacto, assustei, mas eu tive essa experiência de sentir Deus naquele lugar. Né? Por mais que eu achei o povo doido e tal, mas não doido igual esse povo do mundo, né? Mas doido de uma forma diferente, né? Como se diz outro. Então, E também diante da sua sede, né? Que você mesmo falou que tinha, quer dizer, talvez naquele momento preencheu, né? Exatamente. Olha, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Exatamente. Essa sede que eu não sabia que eu tinha de Deus, né? Naquele momento ali, ela foi parcialmente preenchida, né? Porque foi 2 horas de oração, então a primeira experiência, então foi essa questão de ser parcialmente preenchido, né? Porque de fato foi preenchida, aí mais para frente eu acabo de contar, né? Quando eu fiz essa experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu sempre conto, né? Que é muito comum isso acontecer também nos grupos de jovens. Eu cheguei no grupo de jovens lá e vi um tanto de menininha, sabe, ô irmão? E isso também me interessou bastante, porque tinha muitas meninas lá, meninas jovens, etc e tal. E por mais que, igual eu falei pra você, eu não tinha essa visão de Deus e tal, essa busca por Deus, tinha no interior, né? Essa sede interior, mas mas por fora assim não era muito bem assim bonitinho como eu tô contando para vocês, não. Essa experiência era mais íntima mesmo, que nem eu sabia até você me fazer essa pergunta, confesso, que eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa questão. Então eu cheguei lá e já vi as menininhas, eu falei, que legal, tem menina aqui. Você é amigo tal, né? delas, ou quem sabe tem algo mais. Essas coisas assim, entendeu? Mas que bom, muita irmão. Coisa de jovem, né? Mas você comentou que aí chegou um momento que teve essa experiência com o Espírito Santo. Isso. O que você chama aí dessa experiência do Espírito Santo? Quando que foi e o que aconteceu? Então, eu comecei no dia 4 de maio e tal, aí a gente teve a oportunidade de participar do Cristo é o Show, lá no Mineirinho, e aí eu já estava mais engajado com o pessoal e tal. E aí me chamaram para o encontro arquidiocesano de jovens, o EAJ. E ele, providencialmente, naquele ano, em 2013, foi aqui em Nova Lima, na escola do Polivalente. E aí eu falei, olha, eu fui lá, uai, não fui? Eu fui. Eu acho, você foi uma das pessoas que palestrou, não sei. Não, acho que não. Acho que eu fui lá, teve um momento muito forte dos ex-coordenadores. Dos ex-coordenadores de Ministério Jovem. Um momento lindo demais do Ministério Jovem. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. É verdade, foi um momento muito forte. Mas me conta o que você experimentou então lá. E aí, foi no dia 2 e 3 de novembro, e aí o Kleber, no dia 2, fez um momento maravilhoso do Espírito Santo à noite, e aí ele falava, e eu gosto muito de contar isso, porque foi algo que mexeu comigo. E ele falava assim, olha, agora o Espírito Santo vai tocar em vocês, que ele vai tocar na gente aqui agora, e quem sentir as mãos queimar é porque tem o dom de intercessão. Quem sentir o coração queimar tem o dom de não sei o quê. Quem sentir os pés queimando é pela missão. A boca queimando era para pregação. E aí eu falei, Jesus, eu tô vendo que esse povo tá meio doido aqui, esse povo tá recebendo o Espírito Santo, eu quero esse negócio também. Eu quero essa experiência também.
E ali eu já tinha, de fato, esse desejo mesmo, aí já não era mais tão íntimo, era mais externado isso, e eu falava, olha Deus, eu quero essa experiência com o Espírito Santo. E aí, para minha surpresa, começou a queimar o meu corpo todo. Era boca, era coração, era mão, era pé, era joelho, era tudo. Ah, Era tudo. E aí eu fiquei tá doido, explicado. e aí eu fiquei doido, que não sei o quê, e eu falei, gente, que coisa legal, mas ainda não tive aquela experiência, ainda não tinha tido aquela experiência do repouso no Espírito Santo, né? Mas ali já começou, né? O Espírito Santo já começou a trabalhar em mim, a sua presença, né, no íntimo do meu coração. E aí no dia 3 de novembro teve um momento de efusão, né? Eu não me lembro se foi antes da palestra, do testemunho dos coordenadores, mas aí teve um momento de efusão, e aí um irmão de caminhada meu, o Fernando Tales, que é aqui de Raposo também, ele veio para rezar por mim, pôs as mãos sobre mim e falou, olha, Deus quer tocar o seu coração, receba o Espírito Santo, e soprou sobre mim. E naquele momento em que ele soprou, eu tive aquela experiência profunda do repouso no Espírito Santo. E cara, que paz que trouxe ao meu coração. Que experiência que Deus me fez viver naquele encontro arquidiocesano de jovens. Então, ali nesse final de semana, né, do dia 2 e 3 de novembro, foi aquele momento assim que de verdade marcou a minha vida, foi essa experiência mesmo profunda com o Espírito Santo. Aí de lá para cá eu não parei nunca. Tô Glória a indo hoje. Deus, louvado seja Deus, né? Ô Guilherme, aí de lá pra cá, então o Senhor foi te tocando na boca, no coração, no pé, na mão, Ih, no tocou foi em ombro, tudo. como é que é isso aí? Como é que é essa caminhada sua que foi acontecendo, né? Através dos vários ministérios aí da RCC. Isso, e eu sempre tive, e quando eu entrei para o grupo de jovens, eles tinham uma carência assim de gente que tocasse violão, né? O Alisson fazia parte com a gente, mas por conta do serviço, ele não conseguia estar sempre com a gente lá, então era por conta do serviço, por conta das missões, que 2013 ele foi aquele ápice das missões, para tudo quanto é lado, todo mundo ia para tudo quanto é lado. E o De Alisson já fato, estava lá, então. o Alisson já estava lá. Ele foi um dos que ajudou a fundar o Ah, que grupo de bom. jovens em Qualquer dia desse o 2009. Alisson tem que vir aqui, né, Guilherme? Nossa, o testemunho do Alisson é maravilhoso Vai e de vir, se Deus fato quiser. ele foi um grande formador para mim. Que Ele, a bênção. Sheile e o Saulo, né, foram três grandes pessoas que me inspiraram assim nessa vivência, né, de fé. E Que aí maravilha. Mas me descobriram conta aí. e Você aí foi descobriram tocar. que eu tocava violão, e aí, só que eu tinha muita vergonha de cantar, então eu não cantava, eu só falei que eu tocava violão. E aí eles falaram, ah não, vem cá ajudar a gente então. Aí eu fui ajudar, e aí eu comecei já a servir, sem formação nenhuma, sem nada, eu não tinha noção nenhuma. Isso, inclusive, foi antes do encontro arquidiocesano de jovens. Então eu já tocava no grupo de jovens naquela época. Então, eu já estava nessa experiência do serviço a Deus através do Ministério de Música. Então esse foi o meu primeiro ministério. Mas aí depois desse encontro arquidiocesano de jovens, meu coração ficou mais fervoroso e tal. E aí eu fui buscar outros serviços, me aprofundei no Ministério de Música, e aí eu comecei a cantar, etc e tal. E aí no Carnaval com Cristo de 2014, me falaram, Guilherme, vem ajudar no Ministério de Música aqui do Ministério das Crianças. Aí Guilherme foi pro Ministério das Crianças. Aí eu servi no Ministério das Crianças. E comecei a fazer um trabalho legal lá no Ministério das Crianças com o pessoal. Da forania. Aí, da forania, isso. Aí no Carnaval com Cristo, aí a gente ajudava nos Então eventos. já foi dois, vou contar. Música e Já, artes e crianças e e adolescentes. crianças, Vai, tô isso. Aí contando. já foi o segundo. Só que só o Ministério de Crianças não era muito. Não me preenchia completamente, né? E aí eu via o pessoal ensinando para as crianças, pregando, formando, pregando querigma. Falei, olha que legal, esse negócio de pregação eu acho legal. E aí, só que nunca falei isso para ninguém. Até que chegou um dia que eu estava fazendo um serviço aqui em casa, e aí a Sheile, que era coordenadora do grupo de jovens na época, um beijo para ela também, que com certeza deve estar nos acompanhando nesse momento, e aí ela passou, porque a intercessão do grupo de jovens era às 5 da tarde, pro outro sábado. E aí ela passou, Gui,
eu tô precisando aqui de você me ajudar aqui na pregação, porque eu vou fazer uma dinâmica que não sei o que. Eu falei, não, beleza. Aí ela me deu a passagem, era aquela passagem de Jesus da tempestade, né, na barca. E aí eu falei, beleza, vamos trabalhar. A palavra que é a palavra forte aí da pandemia, graças ao nosso Papa, né? Graças Isso, a Deus, você exatamente. foi nela então. E aí? E aí foi essa palavra, e aí eu falei, nossa, mas... E eu fiquei preocupado, porque eu tinha entendido, olha pra você ver, eu tinha entendido que ela tinha falado pra eu ajudar ela na pregação. E aí... E ela queria ajudar na dinâmica? Na dinâmica, não era na pregação, era na dinâmica. E aí ela foi e rezou por mim lá no grupo de jovens, e aí eu comecei a fazer a pregação. E aí eu comecei a fazer e falando da confiança em Deus, que nós precisávamos de ter fé em Deus, que não sei o quê. E quando eu fui ver, irmão, já tinha 50 minutos que eu estava falando. Nossa Senhora! Já tinha 50 minutos que eu estava pregando e nada repetitivo. E foi tão de Deus, mas tão de Deus que eu não percebi aquele tempo passar. E aí a gente começou a conduzir a dinâmica, aquela dinâmica que nós tapamos os olhos das pessoas e levamos ela caminhando, né? Ainda teve a dinâmica, então, depois de 50 minutos de pregação. Isso. E teve a dinâmica Grupo de jovens é uma bênção por isso. Isso, e era uma coisa muito legal, e eu louvo muito a Deus, tanto pelo grupo de oração Juca, quanto também pelo grupo de oração que participo hoje, Templo Vivo, que nós sempre demos muita liberdade para o Espírito Santo. Então a gente tem hora para começar. Mas o horário de terminar é 21 horas, mas se Deus quiser ir mais além, a gente vai. E aí, nesse dia foi um dos dias que nós fomos mais além aí. E aí nós fizemos a dinâmica e no final, na hora do testemunho, porque nós tínhamos todo sábado, nós fazíamos um momento de testemunho, a Sheila foi e falou assim, olha gente, eu tinha chamado o Guilherme para me ajudar aqui na dinâmica, mas acabou que ele fez toda a pregação. Eu não precisei falar absolutamente nada. Então, louvado seja Deus pela vida dele. E ali eu descobri esse dom que Deus me deu, né, de estar anunciando aí a palavra de Deus. E aí eu comecei a fazer as... Três. Aí você começou o quê? Desculpa. E aí eu comecei a fazer as formações de pregação, né? Porque o coordenador na época era bem puleira mesmo, o Francis. E aí ele falou, olha, você tem que fazer a formação para você pregar. Então você tem que fazer a formação. Eu falei, não, tá bom, então quero pregar. Então aí lá você aprendeu, não pode ter formação de 50 minutos do grupo de oração. Isso, e aí eu falei, não pode ter pregação de 50 minutos. Eu falei, primeira pregação minha já foi. A primeira tá perdoada. A primeira tá perdoada, né? Que bênção, né, irmão? Que mais, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Já foi 3, né? Qual? Cura e libertação, meu Deus do céu, oração por cura e libertação. E aí eu comecei a trilhar e me interessei bastante por essa questão de intercessão e cura e libertação também. Por mais que são ministérios distintos, mas tem muito a ver com essa questão da espiritualidade. Então eu fui me aprofundando também, não tive, como se diz o outro, não tive um exercício dentro da renovação carismática, assim... geral, né, como se diz o outro, mas em alguns momentos nos encontros forâneos eu ajudei na intercessão, aí eu ajudava no Ministério de Oração por Cura e Libertação, a gente já viveu tanta coisa louca, eu já vi cada coisa doida assim acontecer. É muito forte, né? Isso, e tive essa experiência também, tanto no Ministério de Intercessão quanto no Ministério de Cura e Libertação. Então aí já foram 5, né? Misericórdia. Qual mais? E aí Ministério depois, Jovem. Ministério Jovem, que eu tive a última de 2019 a 2020, não, minto, de 2018 a 2019. Eu tive a oportunidade de estar à frente do Ministério Jovem da região, aqui de Piedade, junto com o Rômulo. Então, tive essa experiência no Ministério Jovem também, que abriu, assim, eu dou graças a Deus pelo Rômulo ter me encontrado. Eu considero ele como um pai mesmo espiritual. Ele é meu diretor espiritual, inclusive, e ele me deu essa oportunidade. É o outro que tem que vir cá contar a história dele, né? Sim, o Rômulo hoje está no seminário, não é isso? Isso, exatamente. E aí, justamente, a nossa coordenação era de 2 anos, e nós ficamos 1 ano só, justamente porque ele foi para o seminário em 2019, isso.
E aí, essa coordenação do Ministério Jovem abriu aí um leque de oportunidades para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais pessoas, de fazer amigos. Então hoje, graças a Deus, eu tenho inúmeros amigos dentro da Renovação Carismática, justamente por conta dessa coordenação que tive no Ministério Jovem. Então eu conheci É uma bastante gente bênção, muito né? legal. E na verdade você já estava, né? Quer dizer, você foi para a coordenação do Ministério Jovem, mas aí volta no início, né? Que começou no grupo de jovens, que estava inserido Isso. aí com o Ministério Jovem. Ô, Guilherme, vou fazer uma pergunta difícil para você antes da gente falar da comunicação. Desses aí, vamos dizer, tem algum assim que sabe? Que mexe mais. Dentre esses ministérios aí do seu discernimento, claro, o senhor chama aí para várias situações, mas qual que é aquele? Aquele. Cara, eu vou falar com você a verdade. Eu sou apaixonado pelo Ministério de Pregação. Se fosse para escolher entre todos, claro que Deus não nos faz escolher, né? Mas se fosse para escolher entre tantos, eu sem dúvida nenhuma escolheria o Ministério de Pregação, porque eu de fato sou apaixonado por Penso, né? anunciar o Evangelho. Não é a gente que escolhe, é a escolha do próprio Deus, né? Eu acredito. Exatamente, exatamente. Mas, Mas, de uma forma muito especial também, eu sou apaixonado pelo Ministério Jovem. Então, não, porque mas aí é outra história. Ministério Jovem não conta. Porque é uma coisa é diferente. como se diz outro, o Ministério Jovem é um ministério de passagem, né? Mas, assim, eu Mas sou que não apaixonado passa. pelo Ministério Jovem. Se eu pudesse ficar no Ministério Jovem pro resto da vida, eu ficaria, viu, irmão? Porque É uma passagem realmente que não passa. eu gosto muito do povo do Ministério Jovem. É um ministério, assim, de fato, eu comecei no grupo de jovens, né? Então, eu tenho um amor muito grande por esse ministério também. Ô, Guilherme, que benção, né? Então, hoje você é coordenador do Ministério de Comunicação. Você Isso. também tem uma missão, né, que atua aí na área da comunicação, de modo especial, a evangelização para as redes sociais, no Facebook. Vocês têm uma rádio, que é a missão Em Teu Altar, e também é o apresentador, é um dos apresentadores do programa Um Santo por Dia, que vai ao ar todos os dias no canal da RCC BH, Isso. 10 para 6 da manhã, a partir de 10 para 6 da manhã, um pouquinho antes da Alexia Divina, o programa Um Santo por Dia vai ao ar no canal da RCC BH. 5h45, o Carlos colocou aí no Facebook e no YouTube. Ô, Guilherme, como é que tem sido essa experiência, então, de evangelizar através dos meios de comunicação social? Isso. Então, depois de tantas essas passagens por ministérios, né? Eu tive a graça em 2015 de, junto com os irmãos, a gente fundar a missão Em Teu Altar, depois de Osana BH, né? Aquele Osana que a Aline Brasil veio, etc e tal. Mas eu não vou contar a história não, porque senão fica grande. E aí, a missão nasce da Renovação Carismática, e a gente começa a fazer um trabalho bacana de evangelização nos grupos de oração. E aí nós descobrimos as redes sociais lá em 2015, né? Então a gente começa a evangelizar também pelas redes sociais. E aí a gente mesmo antes dessa onda de lives aí, a gente já fazia lives desde 2015. Então a gente já começou a fazer esse caminho de evangelização pelas redes sociais. Então a gente começou a evangelizar e tal, a gente tinha em torno de 200 a 300 pessoas por live, era muito bom o nosso alcance, e aí a gente falou, olha, vamos passar isso para frente, vamos dar continuidade nisso, então vamos criar também uma rádio, né? E aí a gente criou uma rádio, hoje a gente está com a rádio 24 horas por dia, né? Rádio online, né? Isso, é uma web rádio, né, na verdade. Então a gente tem uma programação extensa da rádio, é bem legal. E aí, por conta disso, desse trabalho meu nas redes sociais com a missão, a Joicinha do Ministério de Intercessão, aqui da RENSP, ela falou com o Gleison em 2020, né, no início do mandato dele, olha... Que é o coordenador da RCC na RENSP, né? O Gleison, que é o coordenador da RCC. E aí ela falou assim, olha, Gleison, eu conheço um menino que gosta muito de comunicar. E aí ele me fez o convite para estar à frente do Ministério de Comunicação, só que eu nunca tinha estado no Ministério de Comunicação.
A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar essa live, e aí eu estava contando pro Carlos e pro Rodrigo que antes dessa onda de lives, eu já a gente já estava fazendo live com um grupo de oração. Então, no aniversário do grupo de oração jovem, eu já estava lá transmitindo pelas redes sociais e tal, mas nunca tinha adentrado no Ministério de Comunicação para fazer uma formação, etc e tal. E aí o Gleison me convidou para estar no Ministério de Comunicação e foi, de fato, um desafio. E aí, está sendo um desafio, na verdade. E aí veio a pandemia, que foi um momento onde todo mundo teve que olhar novamente para o Ministério de Comunicação. É verdade. Né? E a igreja olhou para a pastoral da comunicação. Então, verdade. Porque a gente percebeu que a comunicação seria essencial nesse momento de pandemia. Então, foi um desafio muito grande para mim, está sendo um desafio. E assim, e gosto também muito dessa área, porque é o que eu gosto de fazer, né? Gravar vídeos, essas coisas assim. Então, é bem legal estar nesse ministério. Apesar de não ter muitas formações, mas durante a pandemia eu me aprofundei bastante. Não tem nada a ver com a minha formação profissional é na área de história, mas... Que legal, ué. Isso, eu estou me formando para ser professor de história, em nome de Jesus, em 2022 aí a gente acaba. Amém, glória a Deus. Mas eu me apaixonei também por esse lado da comunicação, então aí eu comecei a me aprofundar mais. Fiz cursos, etc e tal, para me aprofundar um pouco na comunicação também, e aí tô tendo essa experiência aí louca de estar servindo em mais um ministério. Né? Que Passei bênção, por né? vários, mas aí tô nesse Você falou também. que é professor, esqueceu de falar que também já foi da formação, já fez o formador de formador. Bênção demais. Mas depois você conta, vamos fazer um intervalo, a gente já volta. Tem muita coisa bacana para o Guilherme contar para a gente. O programa está muito legal. Como eu disse no início, né? Esse jovem, tão jovem, contando uma vida tão rica aí de serviço, né? Pensa bem, uma vida entregue a Deus. Teve uma experiência aí com Jesus, essa experiência mudou a sua vida. Daí o Espírito Santo queimou tudo quanto é lado na vida dele. E agora ele está aí sendo esse canal, esse instrumento nas mãos de Deus, né? Com tanta maestria, com tanta força. A gente vai continuar a conversa com ele já, mas antes disso, vamos chamar o nosso irmão Carlos, a gente falou dele algumas vezes. Bem-vindo, Carlos! Boa noite, a paz de Jesus. Não, tá sem áudio, Carlos. Tá sem áudio. Eu esqueci de ativar o áudio, olha só. Isso, boa noite, Rodrigo. É a emoção do momento. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fiquei um tempo afastado do programa, né? Aí não eu esqueci sabe? Tem que ativar aparecer o áudio. todo o programa. Você não esquece de ligar o áudio, é desse jeito. Isso é verdade. Obrigado, viu, Carlos, pela sua presença aqui conosco. Como é que tá aí a movimentação nos comentários? Como é que tá a movimentação no programa aí, Carlos? Então, nós temos muitas pessoas participando com a gente hoje, né? Graças a Deus, o pessoal está bastante conectado hoje, né? O pessoal está em casa, né? Não está podendo sair, o pessoal está em casa assistindo. É o melhor programa para sexta-feira, é o programa melhor Superação, programa. Sabe? Eu acho melhor que programa não é tem programa Superação. melhor. Não é porque eu tô aqui, não. É porque esses não. convidados maravilhosos realmente brilhanteiam aí o programa. E esse povo que fica fazendo a gente chorar nos bastidores. Você vai ver jornal uma hora dessa? Você vai ver novela? Você vai ver? Pra quê, O né? que você vai fazer, gente? Vai ver o Superação, é muito melhor. Exatamente. Rodrigo, eu queria Vai lá, aproveitar e fazer uma então. pergunta pro Guilherme. Ô, Guilherme, que você bom. chegou a fazer o FIG de Raposos? Você estava lá Não. na época que foi feito o FIG lá, não, né? Cara, eu tava pensando isso quando eu tava tomando banho hoje, porque esse FIG de Raposos foi uma experiência muito engraçada. Eu não participava da igreja ainda, isso foi lá no inicinho de 2013, né? Antes de maio. Isso, 2013. Isso, e aí eu tinha um amigo da escola, o Fernando Fernandes, ele participava do grupo de jovens. E aí ele, na bolsa dele, tinha um papelzinho, porque não tinha o flyer, né? Não existia flyer na época, a gente imprimia os papelzinhos. Era os papelzinhos que a gente entregava na escola. É e aí, verdade, já. A divulgação era através dos papeizinhos. Dos papeizinhos. Só que o FIG, ele não é um encontro para primeiro amor, né, digamos assim. Para todo mundo, não é para todo mundo. É um FIG, é um encontro assim, ó. É encontro porreta, né?
E aí ele deixou cair o papelzinho na sala da escola. E aí eu peguei aquele papelzinho e li lá, Formação Integral Jovem. Aí eu perguntei pra ele, ô Fernando, eu posso participar dessa formação? Aí ele falou, não pode não, porque é uma formação mais para as pessoas que estão à frente, que não sei o quê, mais tempo na igreja. Aí aquilo bateu no meu coração ali, uma tristeza, né, e tal. Mas, tipo assim, eu tive esse contato com, assim, no papelzinho, né, de saber que o FIGE ia acontecer, mas eu não tive essa oportunidade de participar. Tive a oportunidade de participar do FIGE em 2016, lá em Santa Luzia, se eu não me engano. Você fez esse de Raposos, Carlos? Fiz o FIGE de Raposos. Eu perguntei porque talvez ele estava lá no FIGE, eu não lembro do Guilherme, porque tem muita gente que eu não lembro. Meu FIGE foi para 30 pessoas. Então, assim, tem uma galera que eu lembro, tem uma galera que eu não lembro. Mas talvez o Guilherme estivesse lá e eu não estava lembrando do Guilherme. E como é que foi o FIGE para você, Carlos? Foi legal? Gostou? Nossa, irmão, uma pena que a gente não pode dar spoiler, a gente não pode falar nada do FIGE. Mas que encontro. Que encontro. Eu lembro que eu fiquei com raiva do... Como é que é o nome do marido da Catslane, né? O de Ellison. De Ellison, né? Gente, eu fiquei com a... Ô, irmão, não sei se você tá assistindo, eu amo muito você, tá? Mas aquele momento de noite no FIGE, você me fez uma raiva. Tá bom, acho que... Mas não posso falar mais. Mas depois essa Quem fizer o FIGE vai entender. Mas depois dessa raiva se transformou em outros... Depois da raiva eu tomei tanto tapa na cara que eu nem lembrei quem que me acordou. Não fala, gente! Não posso falar. Oh, meu Deus, aí eu dando spoiler do FIGE. O Fernando vai me xingar. Disso. Que bênção, louvado seja Deus aí. Mas fica aí a dica, né, para os jovens, realmente é um encontro que marca a vida da gente. Nós vamos ouvir agora, obrigado aí, Carlos, pela participação, vamos ouvir agora um recadinho da RCC BH, estamos às portas aí do EAM, o Encontro Arquidiocesano dos Ministérios, vamos ver. Olá, intercessores, glória a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Olá, queridos Luquinhas, a paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, evangelizadores de crianças e adolescentes, a paz do menininho Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, pregador da palavra, da Arquidiocese de Belo Horizonte, a paz. Olá, servo do Ministério de Comunicação Social. Olá, Ministério de Música e Artes. Olá, Ministério de Oração por Cura e Libertação, a paz de Jesus. Nosso próximo encontro marcado é no EAM. Encontro Arquidiocesano de Ministério. 11 de julho. Sua presença é muito importante para nós. Paz e bem. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito linda que está chegando. O Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria. Muito bem, uma oportunidade ímpar, não é? De você ter contato aí com a formação dos ministérios, todos os ministérios que atuam aqui na RCC BH. O encontro vai ser online no dia 11 de julho, domingo, durante o dia. Como você viu aí, vai ter uma programação comum na parte da manhã, e a partir das 10 horas, cada ministério vai se reunir aí na sua sala. Vamos ter também o seminário para os coordenadores, para os secretários, para os tesoureiros. Tá muito bacana essa preparação. O EAM realmente vai ser muito forte, um momento que vai marcar a nossa vida. Você quer participar? Você não pode perder, hein? Daquele tanto de ministério ali, qual que você vai? Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz aí pro Guilherme. Qual que arde aí no coração? Ah, vai lá, bobo. Vai conhecer, dá uma chance para Jesus. Para você obter maiores informações, procure aí o coordenador do ministério, do seu grupo de oração, da sua forania, da sua região, ou então da arquidiocese, né? Ou então entre em contato aí com a nossa sede, o telefone da RCC BH, 3273-8781, ou então pelo WhatsApp 983862980, e fale assim, eu quero participar do encontro, do EAM, do Ministério, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu faço para participar?
você vai receber aí todas as informações, o encontro é gratuito, a gente pede apenas uma contribuição espontânea, mas vai ser muito legal, você não pode perder. Vamos voltar, então, para o Guilherme. Ô, Guilherme, que bênção, né? Quanta graça de Deus na sua vida. Mas teve um momento aí que você recebeu um puxão de orelha de Jesus. Teve algum momento aí que Jesus chegou e falou assim, olha, tudo bom? E aí? Na verdade, um momento de superação, né? Que você experimentou de uma situação difícil que a vida colocou diante de você. Queria que você contasse, partilhasse com a gente, meu irmão. Sim, eu tive uma experiência de sofrer um acidente, né? E eu gosto muito de contar esse testemunho porque, para mim, muito além de ser uma superação física, né? De ter sobrevivido, para mim também foi uma superação espiritual, né? Aqui a gente pode ver desse lado aqui, ó. A gente pode ver aí a forma que eu fiquei de fato e o que aconteceu, né, para eu chegar nessa situação aí. Em novembro de 2016, eu estava andando de bicicleta, né, aqui pela cidade, já era mais de 10 horas da noite, e aí eu sofri. A gente não sabe de fato o que aconteceu, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu, porque era 10 horas da noite e não tinha ninguém na rua de fato. Mas eu estava descendo de bicicleta e parece, né? Aí eu não posso dar certeza de nada, né? Porque, como eu disse, ninguém sabe e eu também não lembro de absolutamente nada do que aconteceu. Naquelas ruas estreitas de Raposos, né? Isso, na verdade era na avenida do Recanto Feliz, era uma avenida um pouco maior, né? Mas era um lugar muito ermo, né? Então, não tinha ninguém passando ali naquele momento e as pessoas falaram que tinha alguns meninos lá andando de moto, etc e tal, só que isso eu não posso afirmar. Mas, supostamente, parece que algo se chocou comigo, eu estava descendo e esse algo, pode ser uma moto, um carro, alguma coisa nesse sentido, chocou comigo e eu voei para o outro lado da rua. Foi bicicleta para um lado, Guilherme para o outro. Ah, você não sabe quem foi? Não, eu não sei. Não, a gente não sabe o que aconteceu até hoje. A pessoa bateu e fugiu? Continuou? Isso, parece que sim. Porque eu acredito que do jeito que foi, alguém tem que ter batido em mim, né? Óbvio. Mas aí ninguém sabe quem bateu, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém viu. Então bateram em você estava descendo com a bicicleta, bateram em você e te julgaram para o outro lado da avenida. Isso, e aí foi bicicleta para um lado, Guilherme para o outro. Né? Então, eu saí beijando o asfalto, né? Como se diz outro. Saí arrastando o rosto pelo asfalto, etc e tal. E eu caí num lugar onde ninguém ia conseguir me ver. Então, eu poderia ficar ali por muito tempo, né? E ninguém ia conseguir me ver, porque primeiro, era um lugar ermo, segundo, estava um lugar muito escuro. E, então, assim, o lugar que eu caí, de fato, era um lugar, assim, que não... De verdade, era para eu ter partido para casa do pai naquele dia. E você aí, já caiu lá e já ficou desacordado? Na verdade, os socorristas falaram que eu não estava desacordado. Mas eu também não me lembro do que aconteceu. Eu não me lembro desse momento. Então, eu não sei o que aconteceu nesse momento. A última coisa que você se lembra é você, de repente, voando aí. Na verdade, a última coisa que eu me lembro é eu saindo, né, para ir embora. Né? Eu estava em uma casa e aí eu saí para ir embora. E aí essa é a última coisa que eu me lembro, né? A última cena que me vem à cabeça. E você não sabe nem quem chamou o socorro? Aí sim, aí nesse caso eu sei quem chamou no caso. E aí eu tinha acabado de jantar naquele momento, e aí comecei a dar refluxo, né? Porque eu tava querendo colocar a comida para fora, mas a minha boca no momento estava fechada, então começou a voltar e tal. E aí eu considero o primeiro milagre que Deus me deu nesse momento, que é, do nada,
apareceu uma pessoa que era um bombeiro civil que morava ali pela região. Então, olha para você ver, passou um bombeiro civil num lugar que, na verdade, não era para passar, né? E aí ele me viu e fez ali os primeiros socorros. Só né? pela graça de Deus. Exatamente, isso foi pela graça de Deus mesmo, foi um milagre. Eu não vou me recordar o nome dele agora, mas aí ele foi até mim, fez os primeiros socorros e aí ligou para o posto de saúde para ir me buscar, né, e me socorrer. Mas aí ele fez as técnicas lá para tirar a comida, etc e tal, para voltar a minha respiração, né, porque eu já estava perdendo o ar naquele momento. Então, foi aí esse primeiro milagre que Deus me concedeu através desse acidente, né? Então, eu tive essa oportunidade depois eu tive a oportunidade de conversar com ela. Eu não vou me recordar o nome, eu sou muito ruim para nome, misericórdia. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele, agradeci demais a ele, porque ele foi a pessoa que chamou anjo, o né? socorro para mim, né? E de fato O foi um anjo que Deus mandou para te resgatar, né? Exatamente, exatamente. Mas De aí fato, tinha alguém foi no um centro anjo. de saúde? Como é que é isso? Então, tinha lá no posto de saúde, tinha os médicos de plantão, né, os enfermeiros, etc e tal. E aí eu conto agora para vocês aquilo que eu não sei. Isso foi o que me contaram, porque eu não estava desacordado, mas o choque com a cabeça e o chão foi tão forte que de fato eu meio que perdi a memória naquele momento e não lembrei, né? Então, fui para o posto de saúde, aí vieram avisar minha mãe já tinha sentido, né, aquele pressentimento de mãe, né? Minha mãe já tinha sentido que algo tinha acontecido de ruim, e aí levaram ela para o posto de saúde, etc e tal. Falam que naquele momento eu não reconheci as pessoas que estavam ao meu redor, então parece que eu tinha perdido a memória parcialmente ali naquele momento. E aí tive os primeiros atendimentos aqui e me enviaram para o João 23, né? Uhum. Que é essa fotinha que o Carlos colocou aí. Bota de novo então, Carlos. Ele lá no hospital. Novo. Isso, essa foto aí é de eu lá no João 23, né? Ali na enfermaria. Você tinha acabado de chegar, mais ou menos, né? Isso. Essa foto é quando eu tinha acabado de chegar, mais ou menos, exatamente. Então eu tava ali... Então ralou o seu rosto todo, perdeu a consciência, teve essa parte esquerda aqui. E algum dano no motor, nos braços, nas pernas? Isso, na verdade, nesse momento aí, eles não sabiam ainda, mas eu tinha quebrado 2 vértebras da coluna. Ah, não sabia o que tinha acontecido, mas você já tinha quebrado 2 vértebras da coluna. Eu já estava com as 2 vértebras quebradas, e aí é outro milagre de Deus, porque eles me transportaram assim como se nada tivesse acontecido, né? No sentido assim, eles não sabiam que eu tinha quebrado. Isso só foi ser constatado no Mater Dei. Então, do posto de saúde até o João 23, do João 23 até o Mater Dei, me transportaram como se eu tivesse caído, né? Então eles não sabiam que eu tinha quebrado as 2 vértebras e graças a Deus não piorou. Te viram lá no chão e não sabiam o que tinha acontecido, né? Pensaram que talvez tinha simplesmente caído. Exatamente. E aí me transferiram pro Mater Dei e fizeram vários exames, aí constataram que eu tinha quebrado as 2 vértebras, e aí também descobriram por conta desse refluxo, né, um problema no pulmão. Então eu tive esse probleminha, eu até hoje às vezes sinto um pouquinho de falta de ar, etc e tal, mas nada de mais, né, como se diz outro, porque Deus também foi muito bom comigo em relação a isso. E aí eu fui fazendo tratamento, eu fiquei 4 dias no CTI, à base de morfina, né, como se diz o outro, porque eu não mexia, eu não podia fazer nada, porque de fato, como as 2 vértebras tinham quebrado, eu não podia nem me movimentar, né, então fiquei deitado os 4 dias, e foi um momento assim bem intenso. Eu tive até isso, eu tenho do CTI eu já tenho alguns flashes, né, de memórias. Eu não lembro nada do João 23, por exemplo, mas lá no CTI do Mater Dei eu já tenho alguns flashes de memória, que por exemplo, a psicóloga teve que ir lá porque eu estava meio que apavorado, né, e no CTI geralmente não pode ficar ninguém, né, e eu já tinha mais de 18 anos,
Acho que eu já tinha mais de 18 anos, então não podia ficar ninguém. Mas aí eu tava tão apavorado que a psicóloga deixou a minha mãe ficar comigo lá, né? Deixou minha mãe e meu pai ficarem comigo, dormirem comigo lá. Tava Então, já confuso, né? Com certeza, sem Isso. saber o que estava acontecendo. Imagina, né? Exatamente. Se acordar naquela situação. E era a única pergunta que eu fazia. O que aconteceu? O que O aconteceu? que eu tô Né? fazendo aqui? Exatamente. E aí, eu só deitado, né, para cima, então eu não via nada, porque eu não mexia, não fazia absolutamente nada. Então, Alimentava por sonda, provavelmente, né? Já conseguia respirar. na verdade, eu acho que eu tava só tomando soro, eu não me lembro Soro. disso. Né? E você ficou quantos dias lá no CTI? Eu fiquei 4 dias no CTI. E aí me contaram, né, que os meus amigos foram me visitar, e aí chegou um momento que aí eles parece que encontraram com os meus pais lá fora, e aí o médico tinha acabado de dar uma notícia que, tipo assim, que parecia que ia ter que me entubar, um negócio assim, porque eu não estava conseguindo respirar direito, etc e tal. Só que ao mesmo tempo que o médico falou isso, né, eu, de uma certa forma, comecei a responder bem ao tratamento, porque, de uma certa forma, eu estava brincando com as enfermeiras, né? Então, tinha esse problema no pulmão, né? Mas eu estava brincando, eu estava, de uma certa forma, conversando, etc e tal, claro que com dificuldade, mas o médico tinha dito isso para o meu pai. Então, aí nós já vemos o terceiro milagre, né? Que não precisou de me entubar, né? Então, assim, eu considero isso muito um grande milagre de Deus, porque deve ser bem ruim, né, entubar. A gente está vendo aí em relação ao Covid, várias pessoas que... Não, grande milagre pelas dificuldades, que tem a situação que você estava. essa experiência, né? Que tem essa experiência de intubação, então, e falam realmente que é muito ruim. Então, graças a Deus, eu não precisei passar por isso. E aí, depois desses 4 dias, o meu pai conseguiu encomendar o colete, né, que eu também mandei uma foto aí, e aí colocaram o colete em mim para que eu pudesse ir para o quarto. E aí foi o momento em que eu comecei a fazer fisioterapia. É engraçado como o nosso corpo né, porque 4 dias deitado eu já tinha dificuldade quando voltei para o quarto de andar, né, então é bem interessante essa... E aí o trabalho maravilhoso Não, é interessante você pensar na possibilidade de andar, meu filho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Que porque coisa maravilhosa. O com caso 4 foi dias já voltou muito... para o quarto com a possibilidade de ir para fisioterapia e poder andar. Você não fez nenhuma cirurgia, não? Não, eu não precisei fazer nenhuma cirurgia, graças a Deus. Graças Só a Deus. o colete já conseguiria. Isso, o colete já conseguiria colar as vértebras, né? E aí foi outro milagre de Deus. Aí a foto eu de colete, né? Esse colete maravilhoso. Meu filho, maravilhoso é o seu com esse microfone na mão. Que colete? Quem que tá vendo colete aí? Não é? Nós estamos vendo o que você tá fazendo aí, meu filho, com esse microfone na mão, pelo amor de Deus. Nesse momento eu estava fazendo a leitura, não, na verdade foi o comentário na missa lá no Carnaval com Cristo de 2017, né? Então foi um momento assim de bênção para mim que eu fui poder testemunhar isso, né? Testemunhar a graça de Deus na minha vida. E aí eu tive todo esse problema, eu consegui no quarto já voltar a andar direitinho, etc e tal. E outra graça muito grande, porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças, e o meu acidente foi exatamente 10 dias, eu acho que é isso mesmo, 10 dias antes do dia, isso, foi dia 17 de novembro de 2016. E aí, fui para o CTI, etc e tal, e do dia 18 até o dia 26, eu fiquei até o dia 27, né? E aí eu fiquei esses 9 dias aí no hospital. E graças a Deus, né, por providência, por misericórdia dele, no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, eu recebi alta, né? Então, para mim, assim, foi de fato um grande milagre. E eu, né, doidão da cabeça, eu falei, não, mãe, quando eu cheguei em casa, né, eu quero ir pra missa para agradecer, hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, foi no domingo, né,
E aí eu quero ir para a missa para agradecer ela. Não, você não pode sair de casa hoje. E de fato, né, eu não podia. Claro. Mas assim, mas né, tinha passado por uma pouca e boa, né? Nossa Senhora, misericórdia. E aí eu tive essa oportunidade de ficar, e aí eu conto no testemunho que eu tive essa oportunidade de ficar 9 dias sendo gerado no ventre de Nossa Senhora. Né, eu tive essa oportunidade de ficar estes 9 dias para no dia dela, no dia 27 de novembro, eu ser aí, receber essa alta e proclamar de fato esse milagre que Deus realizou na minha vida. Né? Então eu acho muito, muito interessante tudo isso que aconteceu comigo. Glória a Deus. E eu falava, né, que como Deus foi bom comigo, né? Porque eu não sou merecedor de absolutamente nada. Ele podia muito bem ter deixado com que eu pudesse ir para o céu, né? Mas ele quis que eu ficasse aqui para dar esse testemunho. E aí que eu falei com você, só para finalizar que não, mas antes de você falar isso, eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Como é que você voltou para casa só com colete? Como é que foi isso? Só com colete? Só com colete, exatamente. É mesmo? Eu voltei. Eles colocaram o colete no quarto dia, no CTI, né? E aí me transferiram para o quarto, que foi uma coisa assim, de fato foi um milagre. Eu considero isso como um milagre mesmo. Vamos dizer assim, na cabeça, neurológico, na face. Isso, eu não tive sequela absolutamente nenhuma. Meu Deus. A única coisa que ficou assim de sequela em mim, mais físico mesmo, é um caroço desse lado aqui, que aqui tá tampando por causa do bigode mal feito, mas a única coisa que tem assim de físico mesmo foi essa questão desse caroço, né? Então, além disso, absolutamente nada. Meu nada. Deus do céu. Né? Então, assim, bênção, eu agradeço muito a Deus por isso, muito. E como é que seus pais passaram por essa experiência? Você falou que sua mãe ficou o tempo todo lá na UTI com você, é isso? Isso. Ela no João 23, os meus pais estavam juntos no dia, né? Meu pai foi trabalhar, mas ele teve que ir para o João 23, né? Por causa desse acontecido. Então, sempre ficaram lá do meu lado. Aí, depois a minha mãe ficou comigo na UTI. E meu pai continuou fazendo os trâmites lá em relação à internação, em relação até mesmo ao colete, porque era muito difícil, né, de conseguir o colete pronta entrega, assim, tinha que ser, de fato, tinha que tirar as medidas, né? Etc e tal. Então, e o médico já tinha dito, né, olha, se ele colocar o colete, ele consegue ir para o quarto, né, então... foi algo assim muito rápido, né? No sentido assim de um dia mesmo que o cara foi lá, meu pai conseguiu levar o cara lá para tirar a medida e no outro dia, graças a Deus, o colete ficou pronto, poucos dias depois, né, no caso. Então assim, foi muita bênção de Deus mesmo, né? Na minha vida. E quanto tempo você ficou usando o colete? Foram 3 meses, eu acho que é isso. Eu acho que foram 3, 4 meses, mais ou menos, se eu não me engano. Em relação a um tempo que poderia ser, né? Ficou até muito tempo. Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Então, assim... Com 3 meses de colete, a fisioterapia, já conseguiu sair andando aí, dando glória a Deus. Isso, exatamente. E aí, depois que eu tirei o colete, eu tive que fazer fisioterapia também para voltar com a postura, etc e tal. Mas, assim, foi graça e bênção de Deus mesmo na minha vida. E aí eu só queria, sim, por favor. Para finalizar um pouquinho, porque no início eu falei que é um testemunho de superação físico, né? Porque hoje eu estou aqui bem, como vocês podem ver, mas também é um exemplo de superação espiritual, porque na semana do acidente, eu gosto muito de contar, porque Deus, ele de fato, não por prepotência minha, mas eu acredito muito que Deus me escolheu para um propósito. Da mesma forma que Deus escolheu você para um propósito, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse momento. Então, Satanás, de uma certa forma, ele cria um certo ódio por nós, né? Pela geração da mulher, Satanás cria esse ódio por nós. E então, né, na semana do acidente, na semana do dia 17, na segunda-feira, que o meu grupo de oração é na segunda-feira, eu tinha feito uma pregação
sobre a palavra Jeremias 1:4-9, que é a vocação do profeta. E eu considero essa uma das minhas melhores pregações, sabe? Porque, de fato, Deus falou muito comigo através dessa pregação para minha pessoa primeiro. Né? Porque um pregador sabe muito bem que primeiro Deus fala com ele para depois falar com o outro. E Deus falou muito comigo através daquela pregação, através do momento em que eu estava preparando aquela pregação. E chegou no dia, eu fiz a pregação de acordo com aquilo que o Espírito Santo tinha inspirado. E aí tudo bem. A gente fez a pregação, acabou a pregação, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas. Ok, perfeito. E naquela época eu fazia um programa na rádio comunitária aqui da nossa cidade. Né? Até hoje, infelizmente, ela acabou, mas na época tinha um programa de espiritualidade na rádio e eu fazia esse programa. E aí eu levei esse amigo meu que eu contei para vocês, do meu testemunho, que me fez ter a experiência com o Espírito Santo, o Fernando, e ele estava comigo nesse dia, e ele foi anunciar a palavra. E no momento em que estava tocando uma música do Tony Allison, a gente estava conversando e Deus colocou no meu coração: Guilherme, tem uma mãe que está ouvindo o programa e o filho está prestes a suicidar. Pare a música e vá anunciar isso. E aí eu fui e abri o microfone e falei: olha, tem uma moça, tem uma mãe que está nos escutando nesse momento. Mãe, o seu filho está prestes a se suicidar. Então, por favor, vá lá no quarto e vá salvar o seu filho. Jesus está te falando isso agora porque ele quer que o seu filho seja salvo. Tudo bem, passou. Falei, porque Deus falou comigo, aí foi lá eu falei. E eu não sou muito de falar essas coisas não, sabe, gente? Eu tenho muito medo de certas profecias, então eu tenho muito receio de falar. Então, quando eu falo, de fato, eu antes lutei muito com Deus para ainda mais na rádio, né? Com todo mundo escutando, quer dizer, cidade pequena. Exatamente. Com certeza, né? Isso ia repercutir. Exatamente. E aí eu fui e falei, joguei essa profecia para a pessoa. E aí, tudo bem, passou. E aí aconteceu. Isso foi numa quinta. Na sexta-feira foi o acidente. E aí, quando eu estava no quarto, o meu tio, meu padrinho de crisma, meu tio Nem, né? Um beijão para ele também. Ele ligou lá para o hospital. E falou com minha mãe, passa pro Guilherme. E aí passou para mim. E aí ele foi e falou: olha, o Guilherme, uma mulher me parou, eu não me lembro agora se ela parou ele na rua, se ligou para ele. E aí ela falou: olha, o meu filho estava prestes a se suicidar. E o Guilherme falou na rádio. E eu fui lá e salvei ele. E aí, eu não sei quem é essa mulher, nem faço ideia de quem seja, mas ela falou isso pro meu tio falou para mim. Glória e a Deus. A intercessão, o povo intercessor, né, que estava rezando por mim, e foi uma coisa muito bonita, que aí eu percebi o quão grande é a família carismática. Muita gente da Renovação estava rezando por mim nesse momento, e as irmãs aqui de Raposos viraram para mim quando eu cheguei e falou comigo assim: Guilherme, esse acidente foi totalmente espiritual. Satanás... Falaram isso com você depois? Exatamente. Depois que vieram então, me visitar. Visão, o sentido espiritual do acidente, né? Isso. Diante do chamado de Deus, como é que você tem interpretado, como é que essa irmã trouxe para você? Isso. E aí eu percebi, através das palavras dela, que Satanás tinha sentenciado mesmo a morte para mim naquele dia. Porque ele estava, de fato, muito nervoso com aquilo que Deus tinha pedido para eu fazer. Né? Eu salvei um jovem do suicídio, né? Então, eu salvei não, né? Claro que não, mas eu fui, assim, né? Como se diz outro, o canal ali para a mãe descobrir. O instrumento. Né? Então, é o instrumento. Né? Então, Satanás estava furioso comigo. Né? Então, e a irmã falou: olha, Satanás colocou a perna ali para você cair com a bicicleta. Né? Claro que no sentido figurado, mas ele te derrubou ali e tentou te matar. E aí é uma coisa que eu trago muito para mim, e de fato é a verdade que eu carrego no meu coração, é que diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa sentença de morte, né, que Satanás colocou em minha vida, Deus, por misericórdia, foi lá e revogou essa sentença. Deus foi lá e falou: não, aqui você não mexe não. Aqui você não mexe não, porque esse foi
o menino que eu levantei. Esse foi o menino que eu escolhi para estar anunciando o evangelho. Então, assim, claro, não quero aqui falar não quero dar a entender que nós que estamos à frente somos melhores que ninguém, pelo contrário, gosto muito de dizer que de todos aqui da minha casa, Deus escolheu o pior, né, que sou eu. Então, eu acredito muito nessa intervenção divina, e de fato foi um milagre de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje contando para vocês esse testemunho de superação, esse testemunho de graça alcançada por intermédio de Nossa Senhora das Graças. Então, é muito interessante, interessante da gente entender isso, entender o que Deus pode fazer na nossa vida, mesmo com as nossas misérias, mesmo com os nossos pecados. Deus vai lá e nos ergue do chão a todo momento, porque Ele tem um propósito para mim e para você que nos acompanha nesse momento. Amém. Ô Guilherme, você falando aí, eu lembrei da palavra que Jesus falou para Pedro, né? Tá lá no Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desvaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, né? Então, o que você está partilhando é isso, essa sensação de que, de repente, teve essa força aí, o Satanás reclamando, né, para si, a sua vida, a sua própria caminhada, mas o Senhor interveio, e você está aqui hoje confirmando os seus irmãos, né? Você está aqui hoje testemunhando essa graça. Realmente é um grande milagre você estar vivo, é um grande milagre você estar bem dessa maneira, anunciando aqui a palavra de Deus diante dessa obra maravilhosa que o Senhor fez, porque para Deus nada é impossível. Que maravilha, louvado seja Deus. E o Guilherme, nós já vamos já fazer o nosso momento de oração, convido você a reunir aí a sua família, chamar os seus que estão aí na sua casa, que estão perto de você, vamos rezar para que essa obra aconteça na sua vida, mas quero te perguntar antes disso, ô Guilherme, enquanto você em casa vai se preparando para a oração, você no chat vai colocando a sua intenção de oração, vamos rezar por você, porque para Deus nada é impossível, porque o Senhor tem esse plano, como o Guilherme disse. Eu quero te perguntar, Guilherme, qual que é o seu objeto de devoção que você trouxe para partilhar com a gente aqui essa noite? Muito bem, então, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei assim, nossa, um objeto de devoção, né, que me acompanha na minha caminhada. Eu falei, nossa, parece que não tem nenhum. Mas aí eu me lembrei de uma coisa, eu sempre fui muito devoto de Padre Pio, muito devoto. E há 2 anos atrás, eu pedi uma relíquia de Padre Pio para mim, para que eu pudesse ter comigo, para que eu pudesse rezar com ela. E eu já tinha perdido mesmo as esperanças de recebê-la, sabe? E nós estamos em junho, desde abril, né, mais ou menos, março, abril, eu tenho passado por um momento muito... eu passei por um momento de uma tribulação muito grande. E aí Deus me confirmou, né, a sua presença, né, misericordiosa, e nessa semana agora eu recebi a relíquia de Padre Pio, eu até coloquei aqui no meu... Ah, que chique! Essa semana, que bênção! No meu quadro, exatamente. Essa semana eu recebi a relíquia de Padre Pio, e olha que eu já tinha, de fato, eu já tinha até desistido mesmo de receber, sabe? Mas Deus, com um olhar de misericórdia, Ele ainda lembrou de mim e me deu essa relíquia de presente, né? Só para você mostrar na superação. Deus falou assim, pô, essa história é tão bonita, não vai ter nada para mostrar. Então, exatamente. O que o Padre Pio representa para você, São Padre Pio? Cara, desde o início da minha caminhada, eu sempre ouvi falar assim, olha, não é você que escolhe o seu santo de devoção, é o santo de devoção que te escolhe. E eu, sem entender muito, eu sempre via o Padre Pio de uma forma diferente. Eu sempre olhei para o Padre Pio com um olhar muito místico. E eu sou apaixonado com a mística, né, com essa experiência que sobrepõe, que sai do natural,
que vai para o sobrenatural. E o Padre Pio foi uma pessoa que, de fato, viveu esse sobrenatural de Deus, né? Então, ele para mim é um exemplo assim de que é possível eu viver a mística de Deus aqui na Terra. Claro que nós não vamos conseguir vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós aqui, né? Porque senão vai dar um spoiler gigante do céu, né? Mas eu acredito muito temos que... as nossas limitações também, Exatamente. a nossa fragilidade, mas essa possibilidade de que é possível, né? Viver o sobrenatural. Que bênção, Guilherme. Exatamente. Beleza demais. Você quer viver o sobrenatural? Então vamos abrir a nossa alma, o nosso coração, pela intercessão de São Padre Pio, porque é momento de oração aqui no Superação. Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Meu irmão, minha irmã, Deus, através de toda a nossa realidade, Deus, através de tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele quer trazer para nós essa verdade de fé. Deus quer trazer isso ao nosso coração, que nós, eu e você, somos um milagre. E aqui eu quero, para que possa nos ajudar a rezar, eu quero te fazer mergulhar na palavra de Deus. Na palavra de Deus que é bênção, que é luz para as nossas vidas. Essa palavra que é a palavra da minha caminhada. Essa palavra que é a palavra que muitos de nós conhecemos. Olha o que Deus fala para nós. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que eu e você sejamos curados, libertos de tudo aquilo que nos afasta da presença dele. Meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer com que eu e você sejamos impactados pela presença dele. Como diz essa canção, muitas vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo conosco é impossível de mudar. Às vezes nós não temos mais confiança. Às vezes nós não temos mais fé em Deus. E por isso, meu irmão, minha irmã, Deus quer reavivar em você agora, reavivar em nós que aqui estamos. Deus quer reavivar no nosso coração a fé, a confiança, porque Deus pode fazer tudo na nossa vida. Na minha cabeça, durante os momentos em que eu estava no hospital, muitas das vezes eu perguntei a Deus, por que Deus? E uma frase que muito me marcou, que meu pai me disse, é: não pergunte por quê, pergunte para quê. Meu irmão, minha irmã, tem um para quê a sua dificuldade, tem um para quê a sua tribulação. Aprenda a entender isso e você com certeza conseguirá passar pelas suas dificuldades, pelas suas tribulações. Entenda, Deus está com você. Ele mesmo nos diz aqui, olha, se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo. Eu estarei contigo em todos os momentos. Nada temas, meu irmão e minha irmã. E agora eu quero pedir a Deus que ilumine o seu coração, que ilumine a sua vida. Que mesmo que diante de tantas dificuldades, que mesmo diante de tantos problemas, você continua firme no Senhor. E muitas das vezes nós vacilamos, mas Deus quer trazer em você nesse momento, Deus quer trazer sobre você agora um reavivamento da fé, um reavivamento da confiança. Deixa Deus te tocar nesse momento, meu irmão. Deixa Deus te tocar nesse momento, minha irmã. E vai deixando com que o Espírito Santo trabalhe em você cada vez mais. E vai deixando que Ele traga em você, essa confiança, essa fé. Para que você possa passar por estes problemas e ficar de pé. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Deus a todo momento estará conosco. Deus não nos abandona. A palavra de Deus é clara. Mesmo que muitas das vezes uma mãe esqueça do seu filho, Deus nunca se esquecerá de nós. Deus nunca nos abandonará.
Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos agora e para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias a ti. Louvado sejas tu, Senhor. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Obrigado. agradecemos a ti, Senhor. Bendizemos o teu nome. Glórias Amém, a ti. Senhor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pelo teu amor infinito. Bendito seja Deus. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Ah, gente, eu acho que merece, né, Guilherme? Louvado seja o teu santo nome. Que música bonita é essa que tocou agora? Quem que estava cantando? Era eu mesmo. Essa é a música que marcou mesmo toda essa história do meu acidente. Que bênção, né? Com certeza reflete bem aquilo que você testemunhou pra gente e com certeza reflete bem aquilo que nós experimentamos, eu, você aí de casa, essa força, esse sobrenatural, esse milagre de Deus na nossa vida. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela presença aqui no nosso Superação. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos acabando, acredita? Imagina? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar com vocês. É uma alegria muito grande fazer parte junto com vocês deste programa. Deus abençoe muito. Amém. Obrigado. E você quer matar a saudade do Guilherme, pode acompanhá-lo todas as quartas-feiras, um santo por dia no canal da RCC BH, ou então através da missão Em Teu Altar, ou então no Ministério de Comunicação, de Música e Arte, de Evangelização para Criança, de Pregação, de Oração por Cura e Libertação, Intercessão, ou seja, ele vai estar aqui. Eu estou em todos os lugares. Na RCC BH, Severino com do certeza, né? Louvado seja Deus. Muito obrigado, viu, Guilherme? Louvado seja Deus pela sua vida. Quero agradecer também, claro, ao Carlos pelo nosso apoio técnico e, de modo especial, agradecer a você pela companhia, pela audiência até agora. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua participação aqui no programa Superação, o melhor programa da sua sexta-feira, com certeza. Acho que eu vou até lançar essa hashtag, o melhor programa da sexta. É o programa Superação. Obrigado, então, pela sua presença, que assim a cada semana, esse testemunho sério de quem experimenta essa fé que contagia, esse milagre a cada dia. Você quer participar aqui no programa? Você quer vir contar a sua história? Mande, então, um relato, um breve relato aí do seu testemunho para o WhatsApp da RCC 983862980. Participe aqui, quem sabe. O Guilherme mandou o vídeo e está aqui hoje contando a história com mais detalhes. Quem sabe você participa aqui com a gente também. Valeu, então. Semana que vem estaremos de volta. Sexta-feira, 8 horas da noite, é o horário do Superação, aqui no canal da RCC e na sua vida, com certeza. Grande abraço, meu irmão, minha irmã, e até lá! Tchau!